Graça e paz. Queria saudar todos que estão aqui nessa manhã bem fria, com muitas nuvens. É só pela graça de Deus mesmo que a gente está aqui, né? A vontade era estar em casa. E também saudar aqueles que nos assistem pela internet. Que o Senhor possa nos edificar nessa manhã. Pai, nós cantamos aqui: Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. E nós te pedimos, ó Deus, que pelo Teu Santo Espírito o Senhor revele aquilo que o Senhor tem proposto ao nosso coração. Faz isto, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O diagnóstico da lei. Vamos ler essa primeira parte do versículo. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Essa é uma versão da NVI e esse é um tema que o Senhor já estava incomodando o meu coração para que nós estivéssemos aqui compartilhando. Ele é um tema de muita importância porque, como diz aqui o nosso título, ele vai mostrar quem nós verdadeiramente somos e a posição na qual nós nos encontramos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho hoje. Ontem nós tivemos num velório e todas as vezes que você vai a um velório, você se depara com aquela situação de muita tristeza. E a palavra de Deus, ela nos diz para refletir diante daquela situação. Porque é uma situação na qual todos nós vamos nos deparar um dia, né? Então essa condição da morte é algo que nós precisamos compreender, para que a gente também possa compreender qual é o propósito do Evangelho e qual é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Então, dentro desse contexto, que o Espírito revele em nós a nossa real posição, a nossa real condição. Porque a morte, ela faz parte da nossa realidade. Nós devemos estar preparados para ela e saber o que ela significa para cada um de nós. Toda pessoa que se preocupa com a vida, seja a sua própria, seja com a dos outros, necessariamente se depara com dois problemas, dos quais não pode fugir: a universalidade do pecado e da morte. O apóstolo Paulo retrata bem esta questão ao dizer, em Romanos 5,12: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Os estudiosos dizem que esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia. E por quê? Por uma razão bastante simples. Porque ele trata de duas questões que todos nós nos deparamos, que é o pecado e a morte. A universalidade do pecado e a morte. O pecado e a morte são comuns a todos, independentemente da crença que nós professamos, independentemente daquilo que você acredita, ou se você não acredita em nada, essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir. E é verdade também que, quanto ao pecado, alguns nem o chamam como pecado. Alguns o chamam como o mal,
como a malignidade deste mundo, né? E a morte é evidente que todos a conhecem. E existe uma estatística que eu gosto sempre de repetir: de todos que nascem, 100% vão morrer. Não tem como se escapar dessa estatística. É a única estatística que é absoluta. E a resposta do mundo, que o mundo dá para essa questão do pecado, é que o homem não desenvolveu todo o bem que existe dentro dele. O mundo pensa desta maneira. E a resposta que o mundo dá para a morte é que ela faz parte do ciclo da vida. E você vai encontrar isso nas filosofias. As filosofias vão dar essa resposta. Agora, qual que é a resposta bíblica para o pecado e para a morte? É exatamente esse versículo 12 que nós lemos aqui. Né? Por um só homem entrou o pecado. Que homem foi esse? Adão. Foi o primeiro homem, foi o representante de toda a raça humana. E juntamente com o pecado, como consequência, entrou a morte em toda a raça humana, por isso que todos pecaram. Essa é a resposta bíblica. Para que o homem possa superar esses dois problemas, ele precisa compreender inicialmente a sua relação com Adão. Na verdade, quando falamos em superação do pecado e da morte, estamos falando da própria salvação. Portanto, dentro desse contexto, salvação não é apenas uma questão de perdão, mas também de compreender nossa relação com Deus a partir da posição que nos encontramos e essencialmente de nossa posição em Adão. A história de toda a raça humana só pode ser entendida em termos de nossa relação com o primeiro homem e a imputação do seu pecado a toda a humanidade, a todos nós. Então, esse é o entendimento. Não é apenas uma questão do perdão, mas saber onde nós nos encontramos. E essa é a primeira vez aqui no Novo Testamento que nós vemos introduzido aqui essa questão de Adão. E ela é muito importante. Nós, por natureza, nascemos em Adão. Então a nossa relação não é com Deus. E a nossa relação em Adão é uma relação de morte. Nós, na verdade, nascemos em Adão. E só nascemos de novo em Cristo. Mas você nasceu em Adão. Enquanto você não tiver discernimento disso, você continuará em Adão. E se você está em Adão, o pecado, ele faz parte da sua vida. E como consequência, a morte também. Quando nós estamos então em Adão, na verdade nós estamos separados de Deus. Só existem duas posições possíveis para o homem, em Adão ou em Cristo. E a certeza da salvação depende fundamentalmente de compreendermos este paralelo e, como consequência, estarmos em Cristo e não em Adão. Paulo assim explica o que aconteceu em Adão, no capítulo 5 de Romanos. Pela ofensa de um só, muitos morreram, versículo 15. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação de todos os homens, versículos 16 e 18. Pela transgressão de um só, a morte reinou, versículo 17. E por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Essa é uma verdade que nós precisamos absorver, porque tem uma coisa aqui, eu até grifei aqui no meu estudo, a certeza da salvação depende de você ter conhecimento dessa verdade. O que vai te trazer a certeza não é um sentimento. O que vai te trazer a certeza é a verdade da palavra de Deus.
Porque o que é verdade a nosso respeito não é aquilo que você sente de si próprio, mas é aquilo que Deus diz a seu respeito. E nós precisamos confiar na palavra de Deus e não naquilo que nós pensamos a nosso próprio respeito, por incrível que pareça. E por que isso? Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Então aquele ditado popular que diz, né? Segue o teu coração. Na verdade, é uma mentira. Nós não devemos seguir o nosso coração, mas nós devemos seguir o que Deus diz a nosso respeito. E a certeza da nossa salvação está exatamente no que a palavra de Deus diz, e não naquilo que você e eu achamos a nosso próprio respeito. E em João, capítulo 3, versículo 18, que não está aí, a palavra de Deus diz que quem nele crê, ou seja, em Cristo Jesus, não é julgado. E o que não crê, já está julgado. Uma outra versão diz, ao invés de julgado, diz condenado. Quem não crê, quem nele crê, não está condenado. E quem não crê, já está condenado. Quem não crê é aquele que está em Adão. E quem crê é aquele que está em Cristo. O problema é que desde quando nascemos, nossa relação é com Adão. E o pior, não sabemos disso. Quem está em Adão não sabe que está nessa situação. Pensa que é uma pessoa livre, que tem plena liberdade, que goza do livre-arbítrio. E não sabe que sua real condição é a de um escravo do pecado. É o mesmo que perguntar a um adicto se o vício o domina, o escraviza. Ele vai responder categoricamente que não, que ele tem controle da situação. Além disso, o incrédulo, em sua cegueira espiritual, enquadra sempre os outros, aqueles que professam alguma crença, como os escravos da fé ou da religião. Na verdade, é um paradoxo mesmo, né? O adicto é um dependente, né? Então vamos imaginar um dependente químico. Se você perguntar a ele se ele é viciado, ele vai dizer que não. Se você perguntar a ele se o vício domina, ele vai dizer que não. Ele vai dizer exatamente isso, que ele tem controle da situação. É isso? E nós? Qual que é a nossa condição? Quando nós estamos em Adão, a palavra de Deus diz que nós somos escravos do pecado. Que o pecado nos domina, nos escraviza, nos tiraniza. Essa é a nossa realidade. E as pessoas que vivem à parte de Deus, elas pensam exatamente o oposto. Que elas são livres. E que você que vem à igreja, a um culto, num domingo desse, chuvoso, frio, você é que é o escravo da religião ou escravo da fé. Só que a palavra de Deus, o que ela diz? Ela é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para aqueles que são salvos. Então, a vida cristã, segundo o que a palavra de Deus diz, é loucura mesmo. E nós vamos viver essa loucura se nós quisermos sermos livres daquilo que nos escraviza. Agora, como eu vou saber se eu estou ou não nessa condição? Como saber se eu estou em Adão? Como saber se eu tenho uma natureza ou não de pecado? Saulo, ele sempre achou-se o quê? Irrepreensível diante da lei. Ele se achava o cumpridor da lei. E ele achava que os cristãos eram o quê? Os indignos diante de Deus. Só que ele estava completamente cego. E o que precisou abrir os olhos dele não foi o seu próprio conhecimento da palavra de Deus, porque Saulo tinha muito conhecimento. Ele era um fariseu. Mas foi a graça de Deus
através de Jesus no caminho de Damasco, que abriu os seus olhos. Então, quando nós vivemos a parte de Deus, nós vivemos numa cegueira espiritual. Assim como Saulo vivia. E o mais interessante é que Saulo era conhecedor da palavra de Deus. Só que não havia revelação de quem era Cristo. As pessoas acham que precisam fazer algo para se tornarem pecadoras. Mas o que Paulo nos esclarece é que eu não sou pecador porque cometo pecados, mas sou pecador porque o pecado de Adão me foi imputado. A morte entrou na vida da humanidade porque todos pecaram em Adão. Adão é o representante de toda a raça humana. Sou pecador porque fui constituído pecador em Adão. Se compreendermos isto, também iremos compreender o que aconteceu a mim em Cristo. Você não é pecador porque você comete pecados. É isso que você precisa entender, e eu também. Nós não somos pecadores porque cometemos pecado. Nós somos pecadores por causa do primeiro homem. Nós somos pecadores por causa daquilo que aconteceu em Adão, do representante de toda a raça humana. Você é um descendente de Adão. E é por isso que você tem uma natureza de pecado em você. E eu também. Então não adianta nós brigarmos ou lutarmos com o nosso comportamento, achando que se você melhorar o seu comportamento e deixar de praticar algum tipo de pecado, entre aspas, você deixará de ser um pecador. É isso que nós precisamos compreender. Nós não somos pecadores porque cometemos pecados, mas somos pecadores porque fomos assim constituídos em Adão, por causa da transgressão do primeiro homem. Tá tudo bem aí? Ok. Tanto o pecado como a graça de Deus me são o quê? Imputados. O que significa isso? Imputar. É um termo técnico de contabilidade. É creditado. Então, o pecado de Adão foi imputado em mim. Se eu conseguir compreender isso, eu também vou entender que o perdão que há em Cristo também me foi imputado. Também me foi creditado. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que você não fez nada para se tornar um pecador. E você também não fará nada para ser salvo em Cristo. Você foi constituído pecador por causa de um primeiro homem. E você é salvo por causa do perdão e da justiça de um outro homem. Então não há nada em você que o torne mais ou menos pecador e nem mais ou menos salvo. Só que a nossa tendência é o quê? Acharmos que tudo está em nós. A única coisa que está em você é o pecado de Adão. Todavia, vamos ler 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século é Satanás, e o seu trabalho é impedir que as pessoas deste mundo entendam que nasceram na iniquidade e que sua relação é com Adão, que sua posição é em Adão. E é somente a luz do Evangelho que irá mostrar a sujeira do pecado em nossas vidas, o quanto somos pecadores indignos diante de Deus. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É isso que ele fez. Há uma cegueira espiritual, da qual nós não conseguimos enxergar o pecado que é em nós. Quando você está lá no escuro, você não consegue enxergar a sujeira da sua roupa, ou a sujeira de si mesmo. Você precisa ir próximo à luz, para que você enxergue aquilo que é invisível a olho nu.
E é somente à luz do Evangelho que nós poderemos enxergar quem nós verdadeiramente somos. E qual é a nossa verdadeira natureza? Que é a mesma natureza do homem caído, de Adão. Se eu disser a um incrédulo que ele está em Adão e que é um pecador indigno, ele não irá acreditar, sequer irá me ouvir, correndo o risco de eu ser taxado de louco. Portanto, tentar convencer o incrédulo acerca do seu pecado e do seu representante, Adão, não é tarefa minha ou sua. Nossa tarefa como filhos de Deus em Cristo é pregar o Evangelho. Então não adianta eu queria dizer que você não deve sair por aí tentando explicar a uma pessoa que vive à parte de Deus que ele é um Adão, que ele é um pecador. Por quê? Porque primeiro você precisa olhar para si mesmo. O problema de Saulo é que ele via o pecado em todos os cristãos. Ele só não via em si próprio. Então Deus revelou isso a ele, por misericórdia. Então, você precisa refletir em primeiro lugar a sua situação. Quem você é? E se Deus, por misericórdia, revelar isto, aí você pode pregar o Evangelho. Não pregar que aquele é pecador, aquele outro é também. Por quê? Porque você não vai convencer ninguém a respeito disso. A palavra de Deus diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O que nos cabe é lançar a semente da palavra de Deus. É pregar esse Evangelho da graça. Para que o Espírito convença as pessoas. Mas ele primeiro precisa fazer uma obra em mim. Não adianta você querer dar uma de Saulo. Achar que todos são indignos. E que você é o mais digno de todos. Mas eu creio que, mesmo sendo assim, Deus teve misericórdia de Saulo. E o alcançou no caminho de Damasco. Assim como ele pode nos alcançar também, onde quer que nós estejamos. E vou dizer mais, até mesmo dentro da igreja. Porque não é o fato de você estar numa igreja que significa que você está em Cristo. Você pode estar em uma igreja e fora de Cristo. Infelizmente. E por que nós devemos pregar o Evangelho? Por causa do que está escrito lá em Romanos 1,16, quando Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é poder. Poder para quê? Poder para a salvação. O Evangelho não é poder de Deus para enriquecer alguém. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E é por isso que eu e você devemos pregar o Evangelho. Na esperança de que o Espírito nos convença desta condição nossa, desta posição que nos encontramos em Adão. É por isto que o homem precisa saber que está em Adão, porque só assim terá um arrependimento genuíno e buscará a Cristo verdadeiramente. Não pelo que ele pode dar, mas pelo que ele mesmo representa. E a questão fundamental é que quando este homem arrepender-se e buscar a Cristo e o estar em Cristo, tomará conhecimento de que a infinita graça de Deus já o alcançou. A grande questão aqui é que nós não nos arrependemos sozinhos. Eu escrevi aqui, quando este homem arrepender-se e buscar a Cristo. Quando um ser humano verdadeiramente arrepende-se, é porque ele tomou conhecimento de quem ele é. Ele tomou conhecimento da natureza de pecado que há dentro dele. Só que quando este homem arrepende-se e busca a Cristo, eu quero dizer a vocês que a graça de Deus já o alcançou. Então você não é
você não se arrepende daquilo que você é, busca a Cristo e aí a graça te alcança. Quando você toma conhecimento de quem você é, aí você é despertado. Quando você é despertado para o pecado, da sua natureza má e perversa, é porque a graça de Deus já começou a operar em você. Por quê? Porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é você que se arrepende e busca por si próprio a Deus. Mas é Deus que te alcançou antes. E onde é que começa essa graça, Fernando? Essa graça, ela começou lá na fundação do mundo. Ela não começou agora. Ela já existia desde antes da fundação do mundo, no conselho da Trindade Santa. E lá havia um conselho, antes da fundação do mundo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles já estavam falando a nosso respeito. Eles já sabiam que nós íamos pecar, eles já sabiam que um dia Deus, o Espírito, iria nos revelar aquilo que aconteceu ao Filho e revelar quem nós somos, lá em Adão. A graça já teve início lá atrás. Mas que tenhamos esse discernimento. Nós precisamos ter conhecimento de que estamos em Adão. Enxergarmos a nossa pecaminosidade. Arrepender-nos e buscarmos a Cristo e o estar em Cristo. Mas quem faz isto é a soberana graça de Deus. Uma pessoa somente sabe verdadeiramente que está em Cristo quando reconhece sua origem, quando percebe que estava em Adão. Efésios 5,14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Mais claro do que isto? Desperta, ó tu que dormes. Aqueles que estão em Adão estão o quê? Na verdade, eles estão mortos. E Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Aliás, se você foi despertado para o fato e tem convicção de que está em Adão, é porque você já foi alcançado pela graça de Deus. Se você tem convicção de que está em Adão, a graça de Deus já te alcançou. Por quê? Por causa do versículo que nós vamos ler agora, em Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se ele é... Glória a Deus por isso. Eu coloquei aqui porque é glória a Deus. Se ele começou uma obra, ele vai terminar. E quando é que ele começa? Quando ele desperta quem você é. Quando ele desperta para você o seu próprio pecado. Quando ele desperta que você está em Adão. Mas é interessante, quando eu sou despertado que eu estou em Adão, a graça já começou a operar em mim. Porque aí a bondade de Deus vai me conduzir ao arrependimento e a buscar um Salvador. E é Deus operando e trabalhando tudo isto em mim. Eu não vou, povo de Deus, eu não vou por mim mesmo para Deus. Eu não tenho como me relacionar com Deus pelos meus próprios méritos. Eu não tenho como me achegar a Deus pelo meu conhecimento bíblico, pelo meu conhecimento secular. A única maneira de eu me achegar a Deus, de eu me relacionar com Deus, é primeiro saber quem eu sou. E que a minha relação é em Adão. E que é pelo mérito de Cristo e pela suficiência da obra de Cristo na cruz do Calvário que eu tenho acesso ao trono de Deus. É isso. Eu anotei aqui uma coisinha. Enquanto Paulo era um Saulo, prestem atenção, enquanto
Paulo era um Saulo, ele não sabia quem era verdadeiramente. Somente quando foi convertido a Paulo é que ele percebeu quem era o verdadeiro Saulo. Enquanto Paulo era Saulo, ele não sabia quem ele era. Mas quando ele foi convertido a Paulo, ele, meu Deus, eu era esse Saulo. Foi aí que ele percebeu quem era. Ou seja, um homem, ele percebeu que ele não era um homem irrepreensível diante de Deus, diante da lei. Ele percebeu que ele era, quando ele foi convertido a Paulo, é que ele percebeu que ele era um vil pecador e não um homem irrepreensível diante de Deus. Porque enquanto ele era Saulo, ele não enxergava nada. Porque ele estava em Adão. A possibilidade de um é a impossibilidade do outro. Se você está em Adão, você não pode estar em Cristo. E se você está em Cristo, meu amigo, você não está mais em Adão. Porque aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la. Não tem volta, ninguém cai da graça. Não existe isso. Ah, mas eu cometo pecados, eu crio, mas eu tenho problemas. Quando um cristão é convertido, nós ainda vivemos num corpo de pecado. Nós estamos num processo. Mas o que Deus faz é uma coisa muito simples. Ele começa nos justificando diante do pecado. Deus fala assim, você não tem mais culpa diante de Deus. Eu te isento da culpa do pecado. E tudo começa quando Deus começa a nos libertar do domínio do pecado. Porque quando nós estamos em Adão, nós somos governados e dominados pelo pecado. Mas quando nós estamos em Cristo, nós deixamos de ser dominados pelo pecado. Mas o estar em Cristo não significa que você é imune ao pecado ou que não sofre mais influência. Ou você não sofre tentação. É só Jesus Cristo que sofreu tentação? Misericórdia. Então nós temos que ter esse discernimento. Por sua vez, somente reconhece que está em Adão quando Por sua vez, uma pessoa somente reconhece que está em Adão quando reconhece a sua pecaminosidade. Portanto, a chave que destranca este enigma é sermos despertados para o pecado, porquanto só assim entenderemos que estamos mortos diante de Deus e que carecemos de vida. E o que vai mostrar para mim o quanto sou pecador é a lei de Deus. Na verdade, a lei não veio para me salvar, mas para me dar convicção do pecado. É aí que entra a lei de Deus. A lei de Deus não foi feita para te salvar, para me salvar. Não é pela obediência à lei de Deus que você será salvo, ou que eu serei salvo, que nós estaremos mais próximos ou relacionados com Deus. A lei de Deus veio nos trazer a convicção daquilo que eu e você somos desde o dia que nascemos. Pecadores em Adão. A lei veio para fazer isto. E não se trata de você confessar que está em Cristo, ou que não está mais em Adão, não é isso. Não é para você sair aqui agora e agora entendi, eu vou confessar, eu não estou mais em Adão, eu estou em Cristo. Não é para você confessar. Isso é uma realidade espiritual, isso precisa ser revelado. E eu quero dizer para você que isso só será revelado quando você reconhecer que é um vil pecador. Enquanto você não entender isso, não reconhecer o pecado que há em você, você não vai entender o que é a graça de Deus. Fernando, eu entendi, você está falando, mas como que eu vou compreender? É a lei de Deus quem vai te mostrar isso, que você é pecador. Então a lei é algo muito bom, porque ela mostra quem nós somos. Não sou eu quem vou mostrar. Não é o pastor Glênio quem vai mostrar. Não é o Papa quem vai mostrar. Não é o pai que vai mostrar para o filho. Não é o filho que vai mostrar para o irmão.
É a lei de Deus quem vai mostrar isso para você. Mas a lei de Deus, ela faz parte da graça de Deus. A lei não é contrária à graça de Deus. A lei é uma bênção. Ela só é mal interpretada e mal entendida. Vamos ler Romanos 5:20? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei não foi introduzida a fim de propiciar vida, pois não era esse o seu propósito. A lei foi acrescentada para cuidar da transgressão, para mostrar o verdadeiro caráter do pecado. A lei veio mostrar quem é o pecado. É para isso que ela veio. A lei diz para não adulterar. E aí Jesus vem e complementa que se você olhou para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. A lei diz para você amar o próximo. Aí Jesus vem e complementa que você tem que amar os seus inimigos e orar por aqueles que perseguem você. Então agora eu pergunto, você consegue cumprir a lei? Então eu quero dizer que você é um pecador, porque você é um transgressor da lei. Entende? Nós somos transgressores da lei. Somente busca tratamento médico aquele que se reconhece doente de alguma enfermidade. A lei tem sua importância porque, muito embora não possa curar, é ela que traz o diagnóstico da minha enfermidade, que é o meu pecado. Jesus Cristo foi bastante claro ao dizer em Lucas capítulo 5, versículos 31 e 32. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Você é doente ou você é justo? Se você é um cara justo, Jesus não veio para você. Só que na verdade ele veio para todos, porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Então Jesus fala assim, olha, eu não vim para os justos. Mas é que ele falou, mas ele sabia que não existia nenhum justo na face da terra. Nenhum. Então ele veio para todos. O problema é que uns se acham justos e não doentes. E a lei vai mostrar a nossa doença. Como então levar um doente que não se acha doente a reconhecer que está doente? Através de um diagnóstico. Como então levar um pecador que se acha justo, reto e bom ao arrependimento? Só existe uma saída, através da graça de Deus, mediante o diagnóstico dado pela lei. Existem dois tipos de doentes: aquele que não reconhece a doença e aquele que se acha o próprio médico. Não é assim? Aquele cara que não acha que está doente. Às vezes é até um parente. Fala, mas você precisa... Não, eu não estou doente. Não, mas precisa ir... Vamos lá para o hospital. Não, eu não estou doente. Eu estou bem. Não enxerga, né? Ou então, você está doente. Eu estou doente, eu tenho isso, fiz exame, tomei remédio, papapá. Se acha o quê? O próprio médico. Então... Esse que se acha o próprio médico também é outro doente. Deve ser doente físico e doente da cabeça também. Entendeu? Porque para ser médico é bem difícil. Não é fácil, não. Então, quem que você é? Você é o doente? Você é o médico? Você é o doente que não se acha doente? Existem dois tipos de doentes. Aliás, onde é que eu estou aqui? Assim também existem dois tipos de pecadores. Aquele que não se reconhece como tal e aquele que se reconhece mestre e senhor da lei. Então também tem a mesma situação. Eu não sou pecador, Fernando. Eu não tenho pecado. E aí vem a famosa frase: eu não mato, não roubo, não adultero. Como se isso fosse
É aquilo que nós falamos no início. Você não é pecador porque você comete pecados. Então não adianta você falar, eu não mato, eu não roubo. Você é pecador porque você foi constituído pecador lá em Adão. Porque o pecado de Adão foi imputado a você e a mim. Por isso que nós somos pecadores. E acabamos de demonstrar aqui que nós não conseguimos cumprir a lei. Então nós somos pecadores. Ou então esse outro, né? Não, eu me acho o mestre e o senhor da lei. Quem era um mestre e senhor da lei famoso na Bíblia? Era Saulo. Saulo se achava irrepreensível. Ele se achava o próprio mestre e senhor. Ele se achava o próprio médico. Mas era outro que estava na mesma situação, lá em Adão. O primeiro não se acha pecador simplesmente porque não conhece a lei. O segundo não se acha pecador porque entende que é cumpridor da lei. Todavia, ambos estão perdidos e ambos estão em Adão. É igual pressão alta, né? Pressão alta não tem, muitas vezes, sintoma. Como é que você sabe que você está com pressão alta? Você precisa medir a pressão, para você saber que você está com pressão alta, senão você não sabe, né? Então, em que situação você está? Você não se acha um pecador ou se acha uma pessoa cumpridora da lei? Eu espero que você responda nenhuma delas. Eu espero que você responda, não, eu sou pecador mesmo, porque Jesus veio para você. Então é um paradoxo, não é para você se achar o cara, porque aí Deus vai te aceitar. Não, é o contrário. É para você reconhecer o seu pecado. E aí você vai entender o que é a graça de Deus na sua vida. A lei em si não é fundamental para a nossa salvação. Todavia, ela tem dois objetivos básicos. Algumas pessoas não gostam da lei como se ela fosse uma inimiga da graça. A questão é que a lei em si é boa. O problema não está na lei, mas em nós e em nossa natureza de pecado. Tem gente que não gosta da lei. Mas a lei vai mostrar quem nós somos. Como que eu não posso gostar da lei? Eu vou não gostar de quem eu sou, quando a lei mostrar que eu sou um transgressor. Mas a lei em si ela é muito boa. Então eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer uma heresia, mas eu acredito que não. A lei, ela faz parte da graça de Deus. A lei, ela é importante para nós. Só que dentro desse contexto. Por quê? Porque o problema está em nós e não na lei de Deus. Quais são esses dois objetivos básicos? O primeiro deles é mostrar que em nós, quem nós somos de verdade. Nesse sentido, a função da lei é aumentar o meu conhecimento acerca do pecado. Ela assim o faz porque define o pecado, tornando-o transgressão, codificando-o. Vamos ler Romanos 7,7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Sem a lei, aquilo que fazemos de errado nos parece apenas como um mero defeito. Já a lei nos ensina e nos esclarece que o pecado esclarece o que o pecado de fato é, bem como que o pecado nos tiraniza. Romanos 3,20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei age como um óculos de grau. O que o óculos de grau faz? Ele torna nítido aquilo que é, muitas vezes, invisível aos nossos olhos. A lei faz isso. Você põe o óculos e aí você enxerga. A lei vai colocar um óculos diante de você e vai mostrar
e vai te dar o quê? Conhecimento acerca do pecado. Como Paulo disse aqui, eu não sabia o que era cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, se a lei não dissesse, não cobiçarás, ele nunca entenderia o que é cobiça. Mas isso significa que ele não pecava? Lógico que ele pecava. A palavra de Deus diz que havia pecado antes mesmo da lei de Moisés. Ou será que as pessoas que viveram de Adão até a lei mosaica não pecaram porque não existia lei? Lógico que pecaram. E como nós sabemos que as pessoas de Adão até Moisés, elas pecaram mesmo não existindo lei? Porque qual é a consequência do pecado? Alguém morreu? Todos morreram. Então é evidente que havia pecado. Então o que a lei faz? Ela codifica. Ela diz assim, não cobiçarás. Ah, agora eu entendi o que é cobiça. A lei tem outras coisas aqui, mas nós não vamos nos alongar. Tem várias funções. Uma delas é até incitar ao pecado. É fazer você pecar mais ainda. Fernando, que coisa que você está falando. É o que a Bíblia diz. Por isso que a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O segundo grande objetivo da lei é nos conduzir a Cristo, de maneira que a lei nos vamos ler Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Olha que versículo impressionante esse aqui. Ele fala de lei, de justificação e fé. Então, o que fez a lei? Nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E quando ela te conduz a Cristo, o que ela faz? Você é justificado mediante a fé nele. O que é justificado? Tornar-se aceito. Você foi aceito diante de Deus mediante a fé em Cristo e na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Entenderam? O que é a obra de Jesus Cristo? É a nossa salvação. Agora, como é que nós somos aceitos diante de Deus? Nós somos justificados diante de Deus por meio da fé. Você precisa crer nisto. Agora, como você é levado a Cristo? Através da lei. Porque é ela que te serviu de aio, de ajuda, de apoio, para te conduzir a Cristo. Então aquilo que você achava que era para te dar vida, te gerou morte. Mas ela tem um objetivo, mostrar quem você é e apontar para o Salvador. Você pode dizer que a lei não serve para nada? É a lei quem vai mostrar isso para você. E nós precisamos crer nesse fato mediante a fé, porque nós somos justificados por fé, e não por obras, e não pelo cumprimento da lei. O que as pessoas não podem confundir é lei com legalismo. O que é legalismo? Toda forma de buscar a salvação ou aceitação de Deus com base na obediência da lei. Nem com o antinomianismo, argumento contrário à lei no sentido de ela ser absolutamente dispensável. É descrita em Judas 4 como transformar a graça em libertinagem. Paulo foi criticado por parecer incentivar as pessoas a pecarem mais do que nunca. A resposta de Paulo aos seus críticos é que o Deus da graça não somente perdoa pecados, mas também nos liberta de pecar. A graça, além de justificar, também santifica. Então, a questão é a confusão que se faz de lei com legalismo. A lei é boa, o problema é o legalismo. O que é o legalismo? É você querer alcançar a Deus mediante a obediência da lei, mediante cumprir a lei, mas você não vai conseguir cumprir a lei. Por quê? Por causa da natureza que você tem, que é uma natureza adâmica, é uma natureza de pecado. Até porque ninguém consegue ser cumpridor da lei. Então não adianta você tentar. Se você falhar em um só, você já falhou em todos. Então não tem jeito.
E confundir também a lei com outra coisa, que é o antinomianismo, que é uma outra heresia, que é você tornar a lei absolutamente dispensável. E Judas 4 fala que muitos foram introduzidos e transformaram a graça de Deus em libertinagem. Isso também não serve. Paulo foi acusado de pregar isso, porque ele pregava a graça de Deus, mas não é isso. É que as pessoas não entenderam, como hoje muitas pessoas também não entendem o que é graça. Então tem um exemplo aqui de um amigo que estava chegando no estacionamento de uma igreja, e a hora que ele estava chegando, tinha um outro que já havia estacionado um carro. E ao estacionar o carro, ele estacionou o carro em 2 vagas. E estava saindo já. Aí aquele irmão que vinha chegando, falou assim: ô irmão, você estacionou o carro errado. Aí aquele que já havia estacionado o carro nas 2 vagas, virou para ele e falou assim: você está na lei? Eu estou na graça. Deu as costas e entrou para a igreja. Então, é um exemplo meio tosco, bobo, mas é a falta de entendimento do que é graça, do que é lei, do que é legalismo, do que é libertinagem. Eu escrevi aqui o seguinte: estar na graça não é você fazer o que quiser, isso é libertinagem. Nós não fomos chamados para libertinagem, nós fomos chamados para a liberdade. Só que a liberdade de Cristo significa o quê? Estar na graça significa o quê? Primeiro, a pessoa que está na graça, ela tem um coração agradecido. Segundo, ela busca o interesse do outro, não o seu próprio interesse. Você não está na graça para fazer o que você quer em prejuízo das outras pessoas. Isso é libertinagem. E terceiro, quem está na graça tem compaixão pelos perdidos. Ah, você está na graça e os perdidos que se danem? Que isso é libertinagem, isso não tem sentido. Então, estar na graça é você, primeiro, ter um coração agradecido, buscar o interesse dos outros e ter compaixão pelos perdidos. Agora, quem não entende, quem é que transforma a graça em libertinagem? É aquele que não entendeu a sua própria pecaminosidade, é aquele que não foi confrontado com a lei, que não entendeu o que é pecador. Porque aquele que realmente reconhece-se como pecador, que percebe a calamidade do pecado na sua vida, esse vai buscar a Cristo e o estar em Cristo e vai compreender o que a graça fez na vida dele. Agora, enquanto você não souber quem você é e o que o pecado fez em você, você vai agir como esses, que transformam a graça em libertinagem. Portanto, se quisermos conhecer a graça que há em Cristo Jesus, precisamos antes saber quem somos diante de Deus. E quem vai nos mostrar isto é a lei. A pessoa que melhor conhece sua própria pecaminosidade é também a pessoa que melhor conhecerá a graça de Deus. Por outro lado, a pessoa que pensa haver pouca coisa errada em si mesma, também acredita que pode endireitar-se facilmente por si mesma, o que é um perigo fatal. Então, se você acha que você tem poucos problemas, você também pode cair no erro de achar que pode endireitar-se facilmente. E nós não podemos nos endireitar, ou nós não podemos endireitar o pecado que há em nós. É só o sangue precioso de Cristo que pode fazer alguma coisa em nós. Então a graça de Deus, ela opera tanto na justificação quanto na santificação. Tem um autor que eu não me lembro agora, que ele escreveu uma das coisas, eu li essa semana e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Ele escreveu o seguinte, é que eu esqueci o nome agora, se eu falar eu posso estar confundindo, então não vou falar, mas ele escreveu assim, nós somos, quando nós estamos em Adão, nós somos, ele falava de Paulo então, Saulo, ele era exclusivamente pecador.
Paulo, quando escreveu as cartas, ele era pecador santo. E hoje, que Paulo está na glória, ele é exclusivamente santo. Aí, olha que interessante isso. Nós achamos que nós somos só santos aqui. Você não é santo, você é um pecador santo. Há esse paradoxo, você é um pecador santo. Porque você vive num corpo carnal, num corpo de morte. Mas quando você estiver na glória, você será exclusivamente santo. Martin Lloyd Jones escreveu assim, não está aí no boletim. A questão é que nós nunca vamos compreender corretamente o que a graça fez conosco se não tivermos um discernimento claro de que estávamos em trevas. Só vamos entender o correto conceito da salvação quando colocarmos estes dois lados juntos, a profundeza da nossa iniquidade e a altura da graça e da misericórdia de Deus. Ninguém poderá jamais fazer uma apreciação fiel da grandeza da graça se não tiver claro entendimento do que o pecado lhe causou. Assim, se não houver uma adequada pregação da lei, nunca haverá uma fiel concepção da graça e da salvação. Segundo as Escrituras, deixa eu tomar uma água. Segundo as Escrituras, o crente que mais progrediu, o cristão maduro na fé, não é aquele que mais tem conhecimento bíblico ou mais tempo na igreja local, mas exatamente aquele que mais tem consciência do seu pecado. Quanto mais um cristão avança no processo de santificação, mais convicção ele tem de sua necessidade de depender da graça de Deus mediante o sacrifício de Cristo, e não de si próprio, do seu esforço ou de seu conhecimento. Ele também sentirá cada vez mais aversão da sua pecaminosidade. Isso é que é maturidade. Maturidade não é conhecimento bíblico. Maturidade não é tempo de igreja. Tem gente aqui que pode ser muito mais, que entrou ontem na igreja, pode ser muito mais maduro na fé do que aquele que viveu a vida inteira dentro da igreja. Maturidade na fé não é isto, não é conhecimento, não é você ter muito conhecimento. Eu não conheço nada de Bíblia. Isso não significa que você é imaturo ou maduro. Mas é quem você é, se você sabe quem você é. É isso que vai fazer o quê? A diferença. Crescer na fé é o quê? É como um crescimento de uma raiz. Como é que a raiz cresce? Ela cresce para baixo e quanto mais profunda, mais firme fica a árvore ou a planta. Então, o crescimento espiritual é como um crescimento de uma raiz. É para baixo, profundo. Para você ficar firme. E não para o alto, para você ficar visível. Não é isso. É para baixo. Então, se você quer aparecer, isso não é crescimento espiritual. Nós crescemos como uma raiz. Para baixo. E nesse sentido, podemos observar que as Escrituras retratam a pessoa de Jó. Inicialmente como um paradigma de virtude. Vamos ler Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Todavia, ao final de sua caminhada, e a caminhada dele foi grande, foi Jó quem exclamou, Jó 42:6. Quer dizer, depois de 42 capítulos, depois de muita conversa com seus amigos, que mais eram inimigos, o que Jó exclamou? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois de tudo, quer dizer, começa dizendo que ele era um homem íntegro e reto. E ele dizendo, me arrependo no pó e na cinza. Saulo também foi um homem zeloso para com Deus e irrepreensível segundo suas próprias palavras. Atos 22:3 e Filipenses 3:6.
Todavia, considerou tudo o que para ele era importante como perda e refúgio. Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, quem somos nós? O princípio da sabedoria é o temor de Deus, diz a palavra. Nós precisamos buscar esse temor de Deus e pedir para que Deus mostre quem nós somos, mostre o nosso pecado. Paulo sempre reconheceu a sua pecaminosidade. Sou o menor dos apóstolos, 1 Coríntios 15:9. O menor de todos os santos, Efésios 3:8. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1:15. Ele se achava o pecador, dos pecadores, ele se achava o principal. Aí vocês podem dizer, não, Fernando, isso aqui é força de expressão. Ele fez isso para dar uma ênfase. Isso não é força de expressão. Ele não queria dar uma ênfase, ele estava falando algo que era realidade. Força de expressão somos nós que usamos. A palavra de Deus não tem força de expressão. Ela foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Ele era, sim, pecador. E você e eu? Quem você é? Quem nós somos? Os maiores pecadores? Só que o que Paulo também sabia? Ele sempre soube o quê? Romanos 5:20, parte B. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que nós não precisamos nos desesperar. Por isso que quando você chegar ao fim de si mesmo, quando você reconhecer quem você verdadeiramente é, você não precisa entrar em pânico. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não vai se tornar o super crente. Não é isso. Deus não quer que você seja o super homem de virtudes. Ele quer que você aprenda a depender dele. Que você aprenda a depender da graça de Deus. E não aprenda a depender de si próprio, do seu próprio esforço, do seu próprio conhecimento ou depender de outras pessoas. Deus quer te levar para junto dele. E que você seja dependente dele. É isso que se chama liberdade cristã. É você não depender mais do mundo, nem das coisas que há no mundo, para depender de Cristo. É você não ser mais escravo do pecado e do mundo, e ser um escravo de Deus, entre aspas. Ser um servo de Deus. Somos pecadores, salvos pela graça de Deus em Cristo. Com essa convicção, mediante a fé, ganhamos vida e podemos passar por provações e sofrimentos, tendo sempre a esperança da glória de Deus. A base da nossa salvação está na certeza e na segurança de que não estamos mais em Adão, mas em Cristo, pois o seu sacrifício foi pleno e suficiente para os que creem. E é exatamente esse o único fato que supera a universalidade do pecado e da morte em nossas vidas. Então, se nós nos deparamos com o pecado, a universalidade do pecado e da morte em nossas vidas, eu queria dizer para vocês que a única coisa que pode superar a universalidade do pecado e da morte é você ter a convicção de que você não está mais em Adão, que você agora está em Cristo, não pelo seu mérito, mas pelo mérito do sacrifício de Cristo, que foi suficiente para aqueles que creem. E quem te leva a essa convicção é a graça de Deus. É ela quem nos leva a essa convicção. Então, para encerrarmos, a graça, ela simplesmente anulou o pecado e a morte?
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é que a graça apenas anulou os efeitos do pecado e da morte. A graça, ela transformou a morte em lucro. E nós não estamos mais na mesma situação de Adão antes da queda. Você consegue entender isso ou não? Qual que era a situação de Adão antes da queda e a nós, ou daqueles que estão em Cristo? É que Adão antes da queda, ele podia pecar. E ele pecou. E nós? Nós temos um Salvador, que já nos salvou. A obra já foi realizada. O que eu e você precisamos fazer é crer na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, na sua morte e na sua ressurreição. E que nós estamos nele, por meio da graça. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.